Fala, bonitinhos e bonitinhas, belezinha? Doug aqui para mais uma videoaula. Rapaz e rapaz, meus maravilhosíssimos, é o seguinte, é, vamos vamos dar continuidade aí à parte de energia, tá? Mas antes da gente continuar essa parte de energia propriamente dita, vamos falar a respeito aí do que faltou na aula passada, que foi a parte de força elástica, tá? Eu até comentei com vocês aí no final da videoaula que eu ia comentar sobre força elástica separadamente, porque a gente não falou de força elástica, né, no bimestre anterior. Então vamos lá. O que é uma força elástica? Então imagine que eu tenho algo elástico, uma mola, um próprio elástico mesmo, aqueles de cabelo que a rapaziada usa, elástico de dinheiro, tá ligado? A tua pele. Qualquer coisa que seja elástico, que tenha uma propriedade elástica, ou seja, de voltar ao seu estado normal, né, de sofrer uma deformação e voltar ao seu estado normal, pode gerar uma força elástica, tá? Ela é uma força restauradora. Como assim? Imagine que você pega aquele bloco lá e puxe ele até um certo ponto aqui, ó. Então a tua mola ela está sendo deformada, tá? Ela está esticando conforme você vai puxando o bloco. Quando eu solto a força, quando eu solto não, conforme eu vou deformando, eu vou tendo uma força que vai fazendo com que a tendência do bloco, né, da mola, seja voltar ao seu estado natural. A gente chama ela de força restauradora, tá? Ela tenta restaurar, certo? Ó, veja então, imagine que eu puxei aqui, ó, e eu deformei a minha mola numa distância x, beleza? A força elástica ela vai depender de duas coisinhas só. Olha só, ela vale K vezes X, tá? Fácil assim, K vezes X, certo? E ela vai depender do X, que é a deformação. Então, quanto mais você deforma, maior é a força. Pode reparar que quando você pega uma mola e você vai assim separando, quanto mais você separa, mais difícil vai sendo de continuar fazendo a força, tá? E K é a constante elástica. O que é a constante elástica? Depende da mola, tá? Então, quanto maior a constante elástica, mais durinha a mola é, tá? Certo? E a gente mede esse K aqui, ó, em newtons por metro, tá? Ou seja, quanto mais força eu preciso fazer para deformar a minha mola, beleza? Referente a isso, pessoal, se eu calcular a energia potencial elástica, né? Quando a gente falou de energia na aula passada, eu falei que existia uma energia potencial elástica, certo? Opa. Como é que a gente calcula a energia potencial elástica? Bem simples. Ela vale K vezes X ao quadrado sobre 2, tá vendo? É bem parecido aí, são bem parecidas as formulinhas de ambas, tá? Então, quando a gente fala de força K vezes X, simples, direto. Quando a gente fala de energia Kx ao quadrado sobre 2 aí para vocês, tá bom? E aqui a gente começa uma das partes mais importantes aí, que é o trabalho, tá? Trabalho. Pô, trabalho, Doug, vou ter que fazer trabalho aí para aula. Não, né, meu anjo? Não, a gente não tá falando de você fazer um trabalho do colégio, tá? É uma grandeza física chamada trabalho. Como é que funciona essa grandeza lá? Então, como é que eu gosto de dizer, né? Eu disse para vocês, quando eu defini energia, eu disse para vocês o seguinte, eu falei energia como se fosse um combustível, né, pessoal? É como se fosse um combustível. Você tem energia armazenada, né? E você vai usar ela para se movimentar, para fazer as coisas do seu dia a dia, para pensar e assim por diante. Então, a energia, ela é um combustível para nós. O trabalho, pessoal, é a energia que eu estou transformando. Como assim, Doug? Ah, eu pego energia química, por exemplo, né? E transformo ela em energia cinética. Então, eu realizei um trabalho. Tá vendo? Certo? Então pensa sempre dessa forma, é uma energia transformada, tá? A unidade dele é o Joule, que é a unidade de energia, tá? A unidade mais utilizada aí para trabalho é o Joule, beleza? Como é que eu calculo o trabalho de uma força? Então eu vou precisar levar em consideração algumas coisas aqui. Primeiro, esse meu bloco ele está se deslocando horizontalmente aqui, ó, para a direita, tá? Aqui é o vetor de deslocamento, tranquilo? E eu estou fazendo uma força aqui inclinada do ângulo θ com relação ao deslocamento, tá vendo? Esse bloco vai se deslocar daqui para cá, tá? Para eu calcular o trabalho desta força, pessoal,
Eu faço a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, tá bom? Então tem que usar o cosseno do ângulo θ aí para calcular essa força maravilhosa, esse trabalho maravilhoso, tá? A gente usa a letra tal aqui para o trabalho, tá? É um T meio afrescalhado, beleza? Então, ó, gente, muito importante aqui você perceber vários aspectos, de verdade, são realmente importantes. Primeiro, vai depender da força. Segundo, vai depender do deslocamento, obviamente. E terceiro, e mais importante aí nessa análise toda, é o ângulo, tá? É o ângulo. Porque, por exemplo, se o ângulo é horizontal, o cosseno vale 1. Beleza? Agora, se o ângulo é 90 graus, o cosseno vale 0. E isso é bem importante. Quer ver como é importante? O que é um. Ó, a gente vai dividir em três formas aí o trabalho, tá? Trabalho motor. O que é o trabalho motor? O trabalho motor é quando a força está auxiliando o movimento, o deslocamento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho ele vai ser positivo. Tá? Quando que isso ocorre, pessoal? Ué, lembra lá. O que vai mudar o valor do trabalho? A força que vamos imaginar aqui que a força que eu vou estar fazendo vai ser sempre a mesma. O deslocamento que eu estou fazendo é sempre o mesmo. O que vai mudar, pessoal, é o ângulo da força. Conforme eu vou inclinando essa força aqui, o cosseno vai diminuindo até que 90 graus ele chega em zero, né? Então, o que a gente quer, o que eu quero mostrar para vocês aqui? É que é o seguinte, ó. O trabalho motor ele vai acontecer quando o cosseno do ângulo θ, estiver entre 0 e 1, né? Não igual a zero, né? Mas, ou seja, o cosseno de θ positivo. É isso que vai mandar no sinal do meu trabalho, tá? Então, eu vou calcular o trabalho realizado lá por mim para eu levar o carrinho daqui para lá, certo? Se o carrinho está indo para lá e você está ajudando ele, o trabalho é motor. Não tem muito segredo, tá bom? Já o trabalho resistente, pessoal, é o contrário. O cara tá se movendo da esquerda para a direita aqui, só que você está fazendo uma força tentando impedir com que ele vá. Esse trabalho é um trabalho negativo. Como assim negativo, Doug? Ué, qual que é o ângulo entre força e deslocamento aqui, ó? O deslocamento tá para lá, força tá para cá. O ângulo, nesse caso aqui, nesse exemplo, é 180 graus. Se você faz o cosseno de 180, dá menos 1, tá? Então, quando o cosseno for negativo, cosseno de θ estiver entre 0 e menos 1, tá? Quando o cosseno for negativo, vamos fazer assim, tá? O trabalho ele vai ser um trabalho resistente, beleza? Ou seja, né, o nosso ângulo θ ali vai estar entre 90 e 180 graus. Não, mentira, entre 90 e 270 graus, perdão. Certo? Tranquilo? Então aqui a gente tem o que a gente chama de trabalho negativo. Ele vai resistir ao movimento, por isso o nome é resistente. Não tem muito segredo. E faltou aqui, faltou nos slides, perdão, não percebi que tinha faltado, o trabalho nulo, tá? Quando que o trabalho é nulo, pessoal? Quando o ângulo for igual a 90 ou a 270. Quando o ângulo é igual a 90, o cosseno vale zero, o que vai anular todos os valores da nossa equação, ó, voltando aqui. Se o cosseno for zero, anula tudo, né? E aí, Doug, faz o quê? E daí ele não está nem ajudando e nem atrapalhando o deslocamento do objeto. O objeto está se deslocando e aí você está fazendo força e não está acontecendo nada, você não está impedindo o deslocamento desse objeto, tá bom? Então, isso que é um trabalho negativo, ele não vai nem ajudar, nem atrapalhar, ele não influencia. O famoso não infrói nem contribui, tá bom? Para a gente fechar aqui, ó, perdão. Vamos falar a respeito do trabalho do peso, trabalho da força-peso. Como é que funciona o trabalho da força-peso, pessoal? Vamos lá. O peso, pessoal, está sempre para baixo, né? Sempre para baixo. Tá, sempre para baixo. Então, ó, se eu tô calculando o trabalho da força-peso, eu vou fazer lá. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Tá. Força está sempre para baixo e essa força é o peso, né, gente?
Essa força é o peso. Deslocamento, rapaziada, olha só que coisa doida. Vamos pegar uma trajetória qualquer, porque independe da trajetória, tá? O trabalho independe da trajetória. Como assim o trabalho independe da trajetória, Doug? O que eu tenho D aqui é um ΔS, é um deslocamento. Então, o que me interessa é ponto final menos ponto inicial. Só. Não interessa a trajetória que ele fez. Não interessa se ele foi por 1, se ele foi por 2 ou se ele foi por 3. O que me interessa é que esse cara saiu daqui e foi para lá. É o deslocamento D aqui, ó. Ó, D. Tá vendo? Beleza? E aí, gente, ó, D vezes cosseno, olha só que interessante. Quanto que vale D vezes cosseno? Pega esse triângulo aqui, ó. O triângulo roxinho aqui, tá? Triângulo roxo. Onde está o cosseno do ângulo? Pera aí, deixa eu colocar numa cor melhor aqui para a gente enxergar melhor esse negócio. Vamos pôr em vermelho mesmo, que daí fica mais destacado. Então tá aqui, ó, tá D, que é o deslocamento, né? E o ângulo tá aqui, ó, o ângulo θ, entre o peso e o deslocamento. Lembra, era sempre entre a força e o deslocamento. Legal, Doug, e daí? Ué, fecha o triângulo aqui e vamos entender o que é o D cosseno. Ó, veja só se você concorda comigo. Se eu fizer o cosseno do ângulo θ, eu tenho o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vamos lá. Qual é o cateto adjacente a ele? É a altura do triângulo aqui, ó. Que é a altura que esse objeto vai descer. Qual que é a hipotenusa? É D. Então, H é D cosseno. Opa, H, Doug? Isso, P vezes H. Ou, como peso é igual a massa vezes gravidade, mgh. O trabalho do peso, pessoal, depende apenas da altura, tá bom? Toma só um cuidado no seguinte: se esse objeto está descendo, significa que ele se desloca para baixo, tá? Se ele se desloca para baixo, ele é positivo. Simples assim. Agora, se ele está subindo, ele está se deslocando para cima, enquanto o peso está para baixo. Ou seja, pessoal, aí ele tem um trabalho negativo, né? Porque o ângulo vai ser mais do que 90 graus, tá? Então, daí é o caso de um trabalho negativo. Então, sempre pensa assim, descendo trabalho positivo, subindo trabalho negativo, tá? Para fechar, pessoal, aí o gráfico do trabalho, certo? Como vocês puderam ver, aquela equaçãozinha ali, F vezes D vezes o cosseno, é uma equação na qual a gente não tem assim variação da força, né? Então, tem como eu calcular, né, o trabalho de uma força que muda, uma força variável, né? O trabalho de uma força variável? Tem, tá, pessoal? Usando o gráfico. Então, aqui eu peguei primeiro um exemplo de uma força que não varia, uma força constante, certo? E fiz o gráfico lá de força por deslocamento. Quando a gente faz o trabalho de força por deslocamento, ó, se eu fizer a área aqui, eu faço F vezes D. F vezes D é o trabalho, né? Então, a área ela é numericamente igual ao trabalho, tá? E isso vale para qualquer tipo de gráfico. Por exemplo, se eu pegar um gráfico de uma força variável, se eu calcular essa área interna aqui, eu tenho o trabalho também, tá? Então, essas são as noções aí que você tem que ter, certo? Sobre o conceito e sobre as relações de trabalho de uma força para poder resolver qualquer questãozinha sobre o trabalho, tá bom? Então é isso, guys. Fechamos por aqui essa partezinha de trabalho, tá? Um conceito bem importante que vocês vão usar em outros ramos da física também mais para frente. Então é importante que você pegue bem a ideia, que tire qualquer dúvida que você precisar. E vocês sabem que eu estou sempre à disposição para isso, né? Então é isso aí. Um abraço e falou!